acha que o planejamento urbano influencia no seu dia a dia ou você quase nunca pensa nisso? Esse é o segundo questionamento que nós trouxemos para o nosso novo episódio do podcast Arque Delas. Dessa vez, nós trouxemos a graduada em Educação Física e Ciências Sociais pela Unimontes e possui mestrado e doutorado em Desenvolvimento Social, também pela instituição. Atualmente, é professora efetiva do Departamento de Educação Física e do Desporto. Ela também integra o Núcleo Citadino, onde coordena o eixo de lazer e novas racionalidades no urbano, com foco na ocupação de espaços públicos e na participação social nas políticas urbanas. Também coordena a frente de extensão do núcleo por meio do projeto Encontros Citadinos, que promove debates, oficinas e ações voltadas ao desenvolvimento urbano. Já atuou na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Montes Claros e hoje participa do Conselho Municipal de Esporte e Lazer como representante da Unimontes. Seja muito bem-vinda, Isabela Versiani. Obrigada, agradeço muito pelo convite. Para nós da Unimontes é importantíssimo essa interação com as outras instituições de ensino superior e principalmente no trabalho que fala da extensão, que a gente tem tentado buscar fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, dar os parabéns, né, pela proposta da dinâmica e também pelo assunto, né, pela temática que nós vamos trabalhar hoje. Então, Bela, voltando ao nosso questionamento, como você acha que esse planejamento urbano influencia na vida das pessoas? Quando eu li, né, a temática, no primeiro momento, eu achei importante fazer uma inversão da pergunta. E aí eu fiquei pensando, né, talvez seria a falta de planejamento e o quanto ela influencia, né, na vida das pessoas. Porque quando a gente vai falar da perspectiva do planejamento urbano, principalmente a gente traz aquela preocupação dentro das políticas urbanas de prever situações, né, que possam melhorar toda a qualidade de vida daquelas pessoas que habitam a cidade. Então, eu muitas vezes, talvez pelo meu olhar, por trabalhar com essa temática, as questões do planejamento urbano vão estar muito presentes no meu olhar o tempo todo no dia a dia da cidade. Mas isso não é o comum, né? O mais cotidiano na vida das pessoas. Muitas vezes a gente só vai parar para pensar no planejamento ou na falta do planejamento quando a gente sente na pele, né? Dentro do problema da logística de organização das cidades, das várias temáticas que a gente pode discutir no planejamento urbano, o quanto ele vai influenciar na vida das pessoas. Para mim, que vou falar, né, de uma condição, às vezes, privilegiada, no sentido de que moro num bairro, né, que tem uma boa infraestrutura urbana, com saneamento básico, moro próximo do meu trabalho, né, então o deslocamento, trabalho, moradia, ele é favorecido por um transporte que eu não dependo do transporte público, mas, né, do transporte individual. Tudo isso faz com que a minha vivência dentro da cidade seja muito diferente da vivência de muitas outras pessoas que vão enfrentar dificuldades no dia a dia, que se nós tivéssemos um melhor planejamento urbano, com certeza essas pessoas teriam uma qualidade de vida urbana muito melhor. Sim. Pensando nisso que você disse sobre estarmos em situação de privilégio, de vivermos uma realidade muito mais fácil que outras pessoas de regiões periféricas e marginalizadas, eu queria trazer um debate sobre o transporte, principalmente para essas pessoas. É engraçado, né? Porque foi semana passada, a gente teve um seminário na Unimontes de um grupo que estuda sobre mobilidade urbana. E aí a gente entra numa grande discussão do próprio planejamento urbano, né? De uma linguagem, às vezes, muito técnica ou de uma visão muito voltada para a engenharia dos transportes e o quanto isso afeta o cotidiano de vida das pessoas quando a gente vai para a dimensão da percepção delas no uso, né? Do transporte público, por exemplo, da mobilidade. E aí, coincidentemente, uma aluna minha chegou muito atrasada na aula semana passada, né? É uma aula que eu dou 7h10 da manhã. E aí ela falou assim, professora, olha, de novo, né? Isso acontece com recorrência, né? O ônibus quebra, é uma
empresa que ela presta um serviço, né, dentro da cidade, né? Você tem uma concessão do sistema público, né, de transporte, e a gente sabe das dificuldades do dia a dia dessas pessoas. Aí ela me falou, era uma disciplina de ética, e ela ainda virou para mim e falou assim: ó, professora, a vontade que eu tive foi de tacar fogo no ônibus, né? Eu posso, mas aí eu pensei, eu tô vindo para uma disciplina de ética, né? E na ética, enquanto cidadania, né, a gente trabalha muito essas questões dos direitos, né? Eu falei assim, olha, talvez não seja o melhor caminho, né? Claro que em situações extremas de revolta, né, de determinados problemas urbanos que acontecem, às vezes esse tipo de situação de protestos, né, e outras questões, elas podem vir a acontecer. Mas eu falei, ó, talvez o que nós podemos fazer, né, enquanto cidadãos, é nos mobilizarmos. Você tem uma ouvidoria, né, essa questão do transporte, ela tem chegado com frequência, né, para a gente nas demandas. Então, acho que é um dos principais problemas que a gente tem hoje em Montes Claros, uma cidade com mais de 400 mil habitantes, uma cidade que tem crescido muito a frota, né, de veículos, e o quanto a cidade, ao crescer e se expandir, o transporte público ele não tem dado conta de atender esta nova cidade, né, que tem surgido novos bairros cada vez mais distantes, com um sistema de transporte que vai afetar o cotidiano dessas pessoas, o dia a dia, né, seja nos deslocamentos para o trabalho, em dias de semana, ou seja, também no final de semana, no tempo do lazer, porque a gente, recentemente, na Conferência das Cidades, que nós participamos no ano passado, houve uma dinâmica de escuta da população. E aí, uma das principais questões que apareceram novamente foi a questão do direito de mobilidade, do direito de ir e vir dentro da cidade pelo transporte público, que os ônibus não funcionam no final de semana em vários bairros de Montes Claros, né? Os ônibus não rodam. Então, essas pessoas, por mais que a gente fale de apropriação da cidade, do direito à cidade, né? De visitar uma praça, de visitar um parque, de ir a um museu, as pessoas muitas vezes se veem impedidas nos seus próprios bairros de poderem usufruir, né, dentro da cidade por uma questão mais básica, que seria o transporte público ou algumas cidades, né, que têm projetos que nos finais de semana você tem linhas e itinerários que levam gratuitamente a população para determinados pontos turísticos, parques da cidade. Nós já tivemos isso aqui em Montes Claros, há uma política, né, chamava Vale Verde, se não me engano, que as pessoas tinham gratuidade de ir a parques dos seus bairros de origem, mas a gente não tem mais, né? Então, é um problema, eu acho que carece de uma atenção muito grande do poder público, mas também de outros órgãos, né? Como nós da universidade, que estamos atentos a essas questões, os urbanistas envolvidos, né, no planejamento urbano da cidade, para que a gente possa entender o que tem acontecido, os problemas que têm acontecido e como isso tem afetado a vida das pessoas no seu cotidiano. Sim, entrando nessa questão de lazer, acesso a parques, acesso a praças, é um ponto muito importante da gente comentar a respeito dos bairros, né? Tem bairros que têm muito mais parques, mais maneiras e formas de ter lazer e outros que não têm. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Sim, eu acho que talvez essa questão, não só do lazer, mas da distribuição de equipamentos sociais, né, na cidade. Sejam escolas, talvez as escolas são os equipamentos sociais mais bem distribuídos que nós temos. Os postos de saúde, né, a maioria dos bairros tem acontecido uma descentralização também do acesso à saúde. Mas do lazer, né, é uma situação ainda bastante problemática, o esporte e o lazer no município. Eu falo isso porque já venho de 3 anos representando a universidade no Conselho Municipal de Esporte e Lazer, que é um espaço de debate, um espaço consultivo, que são levadas demandas, né, da cidade, da população, para que a gente possa equacionar junto com as políticas que são pensadas para o desenvolvimento do esporte e do lazer, e isso da descentralização
modernização dos equipamentos, no caso específico do esporte e lazer, a gente tem conversado bastante, acho que tem tido muitos avanços. Montes Claros, ela tem direcionado uma política de criação de novas praças, de revitalização de praças, né, que estavam por muito tempo sem ter um devido cuidado, né, no seu, seja com a arborização, seja com a própria infraestrutura e mobiliário, né, das praças. E os parques talvez seja o equipamento mais desigual que a gente tenha na cidade, porque recentemente a gente produziu uma pesquisa, uma cartilha sobre os parques urbanos em Montes Claros. É uma cartilha que tem pedagógica, né, mostra todos os mapas, a localização dos parques em Montes Claros, e a gente vê uma concentração muito grande dos parques em bairros de maior poder aquisitivo, Sim. que é a região sul, a periferia que a gente chama sudoeste da cidade, e uma completa ausência de parques na região norte e leste da cidade. Há projetos de criação de novos parques, há áreas verdes já demarcadas para serem para que elas possam, né, virar parques, mas a gente sabe que só demarcar uma área verde não faz do espaço um parque, né? Para ser um parque, você vai precisar de muitas outras questões envolvidas. Então, a gente tem tido esse problema também com a falta de uma distribuição mais igualitária para que esse acesso ao esporte, ao lazer, por exemplo, seja um direito, né? Como está na Constituição, como está no Estatuto da Cidade, seja um direito, de fato, que as pessoas consigam se apropriar desses espaços nos seus bairros, né? Porque acho que é uma das questões que vocês colocam, né? O bairro, né? O que é o bairro, né? Onde que você mora, as condições do bairro que você mora, não só da sua moradia individual, mas de tudo que envolve o coletivo daquele bairro. A gente sabe que os espaços de lazer, eles são essenciais para o fortalecimento de vínculos comunitários. Sim. Coincidentemente, desde quando entramos na faculdade, nós fazemos projetos de extensão e a maioria deles, já tem aí 3 anos e meio, foram a maioria voltadas para a cultura e lazer, principalmente nessas partes marginalizadas da cidade, periféricas, que a gente percebe que é muito defasado. E essa questão dos parques é algo que que a gente bate muito na tecla na arquitetura, né, de como o verde traz bem-estar para quem tá usufruindo. E como é triste mesmo que pessoas que, para nós, como a gente já disse, de estarmos em situação de privilégio, para a gente é tão fácil quanto, e para outras pessoas isso precisa de todo um trabalho, de todo um planejamento pro básico, para quer fazer uma caminhada em um lugar aberto, que seja bonito, que te dê um verde, né? Eu lembro no estudo que eu fiz do mestrado, um dos maiores fatores de desigualdade no acesso ao lazer eram os playgrounds infantis. O quanto, na relação do espaço de lazer, da praça, do equipamento comunitário, nós não tínhamos a estrutura do playground para as crianças, né? Então, há uma invisibilidade também do direito à cidade para as crianças, principalmente nesses bairros que mais precisam. E aí, do ponto de vista, né, da área, por exemplo, da educação física, a gente sabe, né, da importância Sim. do brincar, do se movimentar para as crianças, e ter um espaço próximo de casa, ter uma praça, ter um playground faz toda a diferença, tanto para essas crianças quanto também para os vínculos familiares, né, que acompanham essas crianças nesses espaços. E eu me lembro que o estudo, ele chegava à conclusão de uma concentração enorme, de novo, né, nessas áreas. Isso tem melhorado bastante. Há toda uma política hoje de investimento de playgrounds em praças construídos com sustentabilidade, né, com material natural, os eucaliptos, né? Tem um projeto inclusive do poder público, que tem ampliado o acesso aos playgrounds infantis, mas ainda fica naquele jogo de empurra-empurra, que também acontece muito dentro, né, do poder público, porque como eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Esporte e Lazer,
eu me lembro, né, de ir atrás dos playgrounds. Eu falava, olha, a gente tem que aumentar as possibilidades de playgrounds, onde instalar uma academia ao ar livre, porque a academia ao ar livre é um outro fenômeno de todas as cidades brasileiras, enquanto a gente vai falar de acesso à saúde, a lazer, elas são voltadas principalmente para a terceira idade, mas elas viram um playground das crianças, né? Então eu falava, olha, é uma questão de planejamento, onde se instalar uma academia ao ar livre, nós também precisamos instalar um playground infantil, porque são espaços complementares, assim como a quadra do bairro, que vai fomentar o esporte, assim como os bancos e as praças, os bancos nas praças vão favorecer a sociabilidade, a permanência. Então, todos esses aspectos, eles têm que estar integrados. E aí eu me lembro que eu ficava, não, isso é do meio ambiente. Aí eu ia lá, né, minha pastinha debaixo do braço, meus mapas, mostrava. Aí falava, não, isso não é do meio ambiente, isso é lá dos serviços urbanos. Aí você ia lá nos serviços urbanos, não, isso não é dos serviços urbanos. Eu acho que a gente tem avançado um pouco na intersetorialidade das políticas públicas, isso é importantíssimo quando se fala de planejamento urbano, porque todas as secretarias, né, toda a estrutura, ela tem que trabalhar integrada. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade em se trabalhar essa intersetorialidade das políticas públicas e, principalmente, das políticas urbanas que vão permear todas as políticas, né? Dentro do próprio, dos instrumentos que a gente tem de política urbana, você tem as políticas setoriais de educação, de saúde, de esporte, de lazer, de mobilidade, e elas têm que estar articuladas dentro de um projeto de qual cidade nós queremos construir. Sim, essa questão de playgrounds e academias ao ar livre, como a Isadora comentou, a gente tem feito bastantes projetos de parques urbanos para poder aproveitar mais esses espaços, e foi uma crítica que a gente até encontrou numa praça, qual o nome do córrego? É córrego... Lá de Paulo, do Parque Urbano, a gente fez um projeto de parque urbano lá perto do Barcelona Park. Não lembro. Não lembro a região certa, mas é perto do Barcelona Park, ali naquela rotatória da Unimontes, mais pra lá, aquela última rotatória lá. E aí tinha uma praça que tinha uma academia ao ar livre, tinha um playground, só que não tinha nenhuma sombra. Principalmente na cidade de Montes Claros, né? Então, assim, acabava que não dava para você usar, porque não tinha sombra, não tinha árvore, os bancos não eram bem posicionados, não eram bem colocados. Então, assim, a gente percebe que talvez isso seja uma crítica, talvez as pessoas tenham aquela obrigação de colocar uma praça, tenham a obrigação de colocar uma academia, um playground, mas não pensa em quem vai usar e quando vai usar. Sabe? Sim, Acho que isso a funcionabilidade do espaço. A funcionabilidade, com certeza. E assim, a gente tem que pensar, a nossa maior crítica como arquitetos e urbanistas é a questão de pensar em quem vai usar o espaço. A gente projeta um espaço para as pessoas usarem, não para ficar lá só por estar, para a pessoa usar mesmo. E eu acho que nesse processo, o que é fundamental também é escutar a comunidade de onde vai ser implementado o equipamento. Porque muitas vezes eles não querem a academia ao ar livre, né? Eles querem um outro equipamento, né? Uma outra perspectiva. E às vezes também de apontar possibilidades, né? Porque meus estudos, né, mais recentes, eu tenho trabalhado muito a chave de um espaço público virar um espaço comum, porque talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem com relação ao cuidado com o espaço público, porque as pessoas às vezes têm uma dificuldade em achar que o espaço público é o espaço da prefeitura. É o contrário, né? O espaço público não é o espaço da prefeitura. O espaço público é o espaço de todos, né? É o espaço comum, é o recurso comum que nós, enquanto sociedade, enquanto habitantes da cidade, a gente usa muito o termo, né? Enquanto citadinos, nós temos que nos apropriar desses espaços e cuidar desses espaços. E isso traz vitalidade, né? Muito no conceito do que a Jane Jacobs, né? Ela busca, né, nesse novo modelo de planejamento, um planejamento mais participativo, mais comunitário, que as pessoas, né, a cidade para as pessoas. Muitas vezes, se a gente não faz esse trabalho também de conscientização, de pertencimento, de vínculo, de identidade com aquela praça, com aquele espaço, é muito difícil
daquele espaço não ser apropriado por outros grupos, né, que tem disputas, né, o espaço público é um espaço de disputa, né, e quanto mais ele está apropriado por famílias, por crianças, por pessoas usufruindo dele, mais seguro ele vai ser. E ao contrário, né, quanto mais mais abandonado, no sentido de que às vezes uma simples troca de iluminação de um poste em uma praça, ela já ressignifica, ou em uma rua, a sensação de segurança, as pessoas começam a se apropriar daquele espaço e ele ganha a vitalidade. E o cuidado, né? Porque eu me lembro na secretaria que as academias ao ar livre estavam dentro da minha atribuição. E as academias ao ar livre são equipamentos que precisam de muita manutenção. Sim. Porque com o uso há um desgaste natural, né, das engrenagens, dos próprios equipamentos. Às vezes nem é mau uso, né, da população. A gente teve também muito problema com licitação, com empresas no Brasil que estavam fazendo academias de má qualidade. Então os equipamentos realmente eles se deterioravam muito rápido. E aí os bairros mais articulados, com associações de bairro fortes, eram aqueles bairros que ligavam quase toda semana na secretaria para falar, olha, a gente precisa da manutenção naquele equipamento, olha, esse equipamento não está bom. Então, você vê um envolvimento comunitário forte e o poder público dando resposta quando demandado, porque também é muito difícil, né, dentro de uma cidade como a gente tem hoje. São mais de 400 mil habitantes, né, são mais de 19 regiões de planejamento, mais de 200 bairros. Então, o gerenciamento disso também é muito difícil por parte do poder público. E aí cabe a nós, né, enquanto sociedade, enquanto profissionais da área, da arquitetura, do urbanismo, da sociologia, do direito, né, estarmos articulados para pensar formas de otimizar essa qualidade de vida dentro da cidade. Eu acho muito importante falar sobre isso, da disseminação da informação, né, dos nossos direitos como cidadãos. E, como você disse, da associação de bairro e como isso gera uma resposta positiva justamente na cidade ser feita e os espaços serem construídos enfim, ressignificados para atender às demandas da população mesmo. É nítido para mim, morando em um bairro que tem uma associação de moradores muito forte, e é dessa forma como você disse, qualquer demanda que tem, já mandam num grupo e todo mundo já se mobiliza para conversar, para marcar reunião, para conversar com um órgão que seja responsável pela questão. É muito importante essa questão da disseminação de informação para essas pessoas que ainda não sabem que elas precisam, que isso vai melhorar a qualidade de vida delas, que é muito importante uma cultura e um lazer de qualidade. Entrando nisso que Isadora falou, a respeito de levar até alguém para que isso possa ser resolvido, vem aquela questão: quem decide onde pode construir? E onde pode ter área de lazer, onde pode ter... Quem é que decide isso? Eu acho que é uma pergunta complexa, porque a gente tem a perspectiva formal da lei. Então, quem decide, há uma legislação que vai ser preconizada pela política urbana dentro do próprio plano diretor, com seus vários instrumentos, principalmente, né, o instrumento de zoneamento, né, da distribuição de determinada setorização dentro das cidades, onde pode construir, onde não pode. Então, eu acho que assim, a minha resposta seria a resposta formal, a resposta que está ligada à legislação urbana vigente do município. Agora, tem a resposta que vem de uma análise mais crítica de como é que essas leis são feitas e quais os interesses e disputas de poder estão envolvidos. Então, nessa segunda chave, eu responderia: a realidade hoje é que quem decide onde pode construir, onde vão ter determinados equipamentos ou não, passa muito mais por relações de poder, e hoje a gente tem um viés econômico muito forte, né, dentro do planejamento das cidades, que muitas vezes vão se sobrepor aos interesses comunitários. Então, é um problema
que a gente tem um instrumento jurídico legislativo, ele existe, né? Mas quando a gente vai ver a operacionalização e a efetividade disso nas próprias situações que acontecem dentro da cidade, isso fica muito, muito visível. Vou dar um exemplo, né? Recentemente, Montes Claros passou por um processo, né, de crescimento urbano muito grande e a cidade continua crescendo o seu perímetro de expansão urbana. Mas a gente sabe que há muitos vazios urbanos, né? Então, assim, com base nessa expansão do limite, né, da zona urbana de Montes Claros, eu acho que a gente também tem que se perguntar quais são os interesses, né, que estão ali em jogo para que essa cidade cresça ainda mais com vazios urbanos, com dificuldades de mobilidade, com dificuldades de transporte público. Eu me lembro muito na época do projeto Minha Casa Minha Vida, né, que foi um projeto muito forte, é uma política de moradia muito forte aqui em Montes Claros, que esses conjuntos habitacionais eles foram colocados na franja urbana, assim, sem nenhum diálogo com a cidade real, com a cidade formal, e você tinha uma dificuldade enorme dos equipamentos. Então, eu me lembro que para um projeto desse de moradia popular, ele ser aprovado sem ter equipamentos sociais obrigatoriamente colocados pelo responsável pelo empreendimento, era acima de 500 casas. E aí é um absurdo, né? Porque eles faziam 499 casas, passavam uma rua, mais 499 casas, passava outra rua, mais 499 casas. De repente, você tinha ali uma concentração muito grande populacional, sem acesso ao transporte público, à mobilidade, sem a escola, sem o equipamento de saúde. Isso tem melhorado. Em alguns conjuntos habitacionais, você ainda tem as áreas de interesse social e institucional, elas sendo gradativamente colocados, né, novos equipamentos, mas é uma dificuldade. Então a gente se pergunta, mas por que crescer tanto? Será que não temos espaços, né, ainda vazios urbanos que podem ser utilizados para interesse social? Então eu acho que esse tensionamento dentro do planejamento ideal, né, e da execução desse planejamento real, passa muito por essas relações de poder e por essas disputas, né, dentro dos agentes que produzem o espaço urbano. Aproveitando esse gancho que aqui, esse assunto que a gente está, dessa importância mesmo da população no modo de fazer cidade, como você disse que sua resposta teórica seria que a lei define quem vai ocupar os espaços, mas que na prática isso não existe. Eu queria falar com você sobre o plano diretor da cidade, sobre a importância da disseminação do que é e do que isso traz de benefícios para cada usuário. Eu acho que o plano diretor ele é um avanço muito grande dentro da forma de se planejar as cidades no Brasil. Acho que foi uma conquista, principalmente com a regulamentação dos artigos de política urbana na Constituição Federal e, posteriormente, com a criação do próprio Estatuto da Cidade, em 2001, que vem falar sobre a obrigatoriedade desse instrumento de política urbana, que é obrigatório para algumas categorias de município e que nos abrange também, né? Porque o plano diretor ele é obrigatório para municípios acima de 20 mil habitantes, mas isso não impede que outros municípios, e aí tem outras características, né, de municípios que também precisam fazer, mas que isso seja feito. É engraçado porque muito se fala dos avanços da legislação, mas ainda na discussão há pouca efetividade, né, da lei. Os instrumentos que estão previstos no plano diretor, inclusive do plano diretor de Montes Claros, vão seguir, né, essas orientações, principalmente quando a gente vai falar da questão social, né, do uso da propriedade ou do uso do solo urbano.
Mas isso ainda são instrumentos difíceis, né? Acaba que o texto da lei do plano diretor, ele fica muito no campo abstrato, e quando a gente vai trazer para a materialidade do cotidiano, ainda está muito distante. Eu acho que a gente tem avanços com relação à política urbana no Brasil, muito, muito expressivos, significativos, mas a gente tem tido essa dificuldade de efetividade. Tanto no âmbito, né, da Constituição Federal, é a mesma questão, da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor. O Montes Claros tem uma peculiaridade com relação ao Plano Diretor. A gente passa por um ordenamento do planejamento territorial urbano, principalmente na década de 70, quando Montes Claros ela passa por um processo de urbanização muito rápido. Ela vai se tornar uma cidade, um polo regional de atração de serviços, né, e populacional da região. E também uma área industrial, né? Quando a Sudene ela vem aqui para o norte de Minas e Montes Claros é tido como uma cidade potencial de porte médio para desenvolvimento regional, e há essa obrigatoriedade de alguns planos que são feitos na década de 70. Depois, já nesse movimento de reestruturação da política urbana, nós vamos ter alguns planos que passam a ser elaborados. Para o primeiro, se não me engano, a gente tem uma experiência em 2001 de um plano de um plano diretor que é muito engraçado, porque ele é copia e cola do de Belo Horizonte, né? Acho que vocês no curso de arquitetura e urbanismo discutem isso. Parece até uma piada, né? Mas a gente até fala Lagoa da Pampulha. Aquela Lagoa da Pampulha não era a nossa lagoa. Nossa lagoa não chamava Lagoa da Pampulha, mas no plano diretor ela aparece porque fazia menção à Lagoa da Pampulha de Belo Horizonte. Então era um plano que não dialogava com as especificidades, né, de Montes Claros e das necessidades de Montes Claros. Depois a gente tem uma experiência muito interessante em Montes Claros de 2005 a 2008, que é a tentativa de se instaurar um orçamento participativo como uma forma de levantar as demandas prioritárias nas regiões de planejamento e como é que isso seria traduzido dentro do documento novo de reestruturação do plano diretor. Foi uma experiência interessante, acho que foi uma das primeiras experiências que tivemos efetivamente de escuta da população, das demandas, mas não foi uma proposta que deu-se continuidade a essa proposta dentro de uma descentralização administrativa. Você tinha unidades administrativas dentro da cidade e o levantamento das prioridades por bairro. Isso foi uma experiência muito inspirada em Porto Alegre, na experiência do Orçamento Participativo de Porto Alegre, ganhou prêmios, né, mundiais como uma experiência de participação popular efetiva, que criou-se uma cultura de participação, de cidadania em Porto Alegre, mas que aqui a gente não conseguiu dar continuidade. E em 2016 houve uma reestruturação do plano diretor, hoje o plano diretor vigente que a gente tem. Eu me lembro que eu estava na Secretaria de Esporte e Lazer como funcionária efetiva e pude participar, me candidatei a participar porque já estava envolvida com os estudos urbanos, principalmente essa relação dos espaços de lazer com a qualidade de vida urbana. E falei, não, eu quero representar a Secretaria de Esporte e Lazer nesse processo, né, das políticas setoriais para lazer, mas também acompanhar um pouco das dinâmicas, né, que foram feitas de reformulação do plano diretor. E me lembro que as audiências públicas há uma dificuldade muito grande de mobilização e participação, né, desses grupos, principalmente na escala do bairro, né, para a gente conseguir ter essa escuta das demandas. E isso agora, né, 2026, nós estamos completando 10 anos. Então, pela lei, a gente vai passar por um processo de reformulação do plano diretor. O ano passado, a gente fez um seminário, né, que a gente faz todo ano, coloca o Citadino no final do ano, e o tema dele foi sobre a reformulação do plano diretor de Montes Claros.
A gente teve um diálogo muito bom com o poder público, uma sinalização positiva do poder público, que vários estudos estão sendo feitos, né, de impacto, atualização de mapas, de distribuição de equipamentos, de novas questões ligadas ao zoneamento, mas lá a conclusão que a gente chegou é que talvez a maior dificuldade que a gente tem seja efetivamente a participação popular, né? Então, como trazer as pessoas para participar ter um planejamento democrático e participativo é o desafio. Sim. Esse é justamente o nosso questionamento, né? Se o plano diretor ele define o futuro da cidade, por que tão poucas pessoas sabem o que ele é? Eu acho que essa questão também é determinante na condição de que a gente pense uma cidadania urbana. Às vezes é tão complexo, né, esse processo de formação cidadã e participativa, a gente não tem uma tradição muito forte de participação política mesmo no nosso país. A gente passou por um momento histórico muito forte na época da redemocratização, mas essa estruturação em que essas associações de bairro eram muito fortes, né, e que essa política urbana e a preocupação com o planejamento das cidades estavam muito forte, isso, de certa forma, perdeu um pouco de força. E isso tem se tentado retomar essa importância, mas eu acho que passa por um processo de educação, né? A gente já tem muitas dificuldades da educação formal. Quanto mais falar de espaços de uma educação não formal em outros espaços da sociedade, que dialoguem com outras instituições, para que a gente tenha essa maior conscientização, que eu vou chamar de uma pedagogia urbana, né? De trazer para as pessoas uma linguagem, ou que eles têm falado muito, por exemplo, na área da saúde, de um letramento em saúde, de um letramento urbano, né? O quanto isso seria importante de ser trabalhado dentro da educação básica. Tem disciplinas que têm trabalhado esse conteúdo, como a geografia, a própria educação física. Semana que vem nós vamos fazer uma ação de distribuição das cartilhas dos parques para alunos de uma escola de ensino médio, problematizando o direito ao lazer, problematizando a distribuição de espaços na cidade. Eu acho que a gente tem que se aproximar mais dessa dimensão do processo educativo, porque é através da educação que a gente transforma valores, transforma percepções e também transforma essa conscientização cidadã. Acho que essa é uma primeira dificuldade. A outra dificuldade é a linguagem extremamente técnica, né? Que esses planos, né, geralmente, eles vão nas suas próprias terminologias, nos seus próprios instrumentos, eles são de um domínio muito grande de vocês, né? Porque eu não sou da área da arquitetura e do urbanismo, né? Mas me interesso muito por essas temáticas dentro do diálogo com a sociologia e com a antropologia urbana, mas a linguagem é muito técnica, né? Então, assim, ela é de difícil compreensão, até mesmo para nós, às vezes, né, que estamos envolvidos diretamente com esses instrumentos, e o quanto isso vai estar distante da sociedade. Então, talvez uma outra possibilidade seja, através de materiais didáticos, pedagógicos, que a gente consiga ter cartilhas, por exemplo, que simplifiquem um pouco da discussão do que é o plano diretor, do que são seus instrumentos, de como que isso pode ser apropriado no cotidiano das pessoas, ser trabalhado em escola, ser trabalhado em outras instituições sociais, movimentos sociais parceiros, para que a gente tenha uma maior conscientização. E aí, eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem, quanto mais elas se interessarem, maior vai ser a efetividade da política urbana do município e do próprio plano diretor em si. Eu acho isso muito engraçado, porque eu digo por mim, eu só fui saber o que era plano diretor depois de já inserida na faculdade. Não era nunca é tarde, mas não era o ideal de saber o que era isso, né? Eu não fazia ideia nem da existência. E é muito ruim quando a gente pensa na problemática disso, porque existem pessoas que sabem e a gente sabe que as pessoas que detêm essa informação são pessoas que estão mais inseridas no meio, como você disse, de interesses políticos e de quem vai tomar a decisão de alguma coisa.
é uma grande problemática que uma parte seleta da população detém a informação, porque só eles vão escolher o que é de interesse pessoal deles. E a outra parte da sociedade que não sabe disso, não participa da escolha de nada nisso, né, no plano diretor. Eu acho que é justamente, talvez, o papel da universidade, né, da faculdade, eu brinco muito, né, eu gosto muito dessa parceria com o curso da Arquitetura e Urbanismo de vocês, porque nós da Unimontes não temos, né, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente faz esse diálogo muito forte aqui dentro, né, dessa conscientização dos próprios profissionais que vão estar à frente da gestão do planejamento futuro, né, da cidade, ocupando determinados órgãos dentro da cidade. Hoje a gente tem tido uma promotoria do meio ambiente, né, e urbanismo muito forte, atuante, através do Ministério Público Estadual, muito atenta às questões que têm acontecido na cidade. Mas a gente sabe também, né, como você colocou, né, do jogo de disputa dos interesses, né, e às vezes é um jogo muito desigual, porque quem detém o saber técnico, muitas vezes na narrativa da discussão ou naquele ponto que está sendo discutido, a pessoa realmente ela vem com argumentos e com até uma linguagem que às vezes tem até uma comunidade, né, um determinado bairro, um determinado grupo que está também na disputa ali com relação a uma determinada questão urbana. E que essa pessoa realmente, quando vem com linguajar técnico, isso é muito difícil, né? Então, acho que a gente tem que tentar traduzir bastante, né, esse documento e dar amplo acesso e conhecimento da população dos instrumentos que lá existem e dos direcionamentos que lá existem para fortalecer essas demandas populares, comunitárias, né, quando elas estão colocadas em tensionamento. Eu me lembro que nessa experiência de reformulação do Plano Diretor de 2016, eu escrevi toda a parte de política setorial de esporte e lazer. Então, assim, eu peguei aquele documento e tentei amarrar ele da melhor forma possível, no sentido da descentralização, sim, da diversidade de equipamentos, tentar levar isso prioritariamente na escala dos bairros mais populares e nos bairros de menor poder aquisitivo, mas é muito difícil, né, na questão quando vai das disputas mesmo. Academia ao ar livre, eu me lembro, vamos instalar em tal e tal e tal região que não tem. E aí vem outros interesses políticos, não, mas a emenda já vem vinculada a determinado vereador e ele quer que instale em tal lugar. Falei, mas já tem uma academia ao ar livre ali a 1 quarteirão de distância. Não, mas quer que instala lá. Então a gente tem essa dificuldade muito grande. Sim. Agora tem uma questão para a gente finalizar esse debate, que seria o planejamento urbano. Ele deve ser feito e deve ser considerado o cotidiano das pessoas que moram na cidade. Quando isso não acontece, quando isso é ignorado, quais são as consequências disso? Eu acho que a gente corre naquele risco que eu falei, de uma formalização da lei, do instrumento jurídico e da pouca efetividade no cotidiano das pessoas. Então, enquanto a gente não conseguir aproximar esses dois universos, né, o plano ser um reflexo das demandas reais e efetivas da população, e que a população consiga, através do plano diretor, ter um maior controle, uma gestão compartilhada, né, das políticas que estão acontecendo no município, enquanto isso não acontecer, a aproximação entre esses dois mundos, né, o formal e o material, né, a lei e o cotidiano, acho que a gente não vai conseguir avançar, né, porque o planejamento, ele tem essa perspectiva futura, mas ele se faz no presente. Sim. Então, a gente precisa realmente tomar consciência desses processos, eu acho que aumentar possibilidades de participação cidadã, seja nas várias instituições que puderem auxiliar nesse processo e aproximar essa discussão urbana também de outros espaços do debate público. Bela, nosso papo tá muito bacana, mas a gente precisa passar para o nosso quadro final, devido ao horário, né? A conversa flui e a gente nem vê passando. Por isso, a gente vai começar o quadro Cidade no Olhar Delas. Eu queria te perguntar se existe algo na cidade que atrapalha muito no seu dia a dia.
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu vivenciei 3 situações muito interessantes no próprio cotidiano de vir para cá ou do meu dia hoje. Eu acho que eu posso traduzir um pouco, né, nessa perspectiva. Primeiro, como eu disse, né, a condição da minha vida na cidade, ela é uma condição privilegiada. Então, às vezes, muito do que atrapalha a vida de outras pessoas, né, isso não chega em mim da mesma forma como chega para outras pessoas que, às vezes, têm das várias discussões que a gente fez, né, principalmente do distanciamento da casa, do trabalho, do bairro, das condições de saneamento no bairro em que mora, isso, das condições do tempo de lazer, né, isso eu consigo ter, né, um maior fluxo de vivência na cidade, nessa cidade formal, né, nessa cidade legal, que a gente, né, tem muitas discussões. Mas eu acho que uma das questões que eu acho que, na minha visão, principalmente trazendo para uma discussão de gênero, é a questão de segurança e da situação ou da sensação de insegurança, de violência na cidade. Eu acho que isso é bem interessante. Vindo para cá, né, eu já tenho que pensar onde eu vou parar o carro, né, será que é uma rua escura? Não é uma rua escura? Que horas vai terminar? Eu vou estar sozinha, eu vou ter que andar, né, em determinada via. Então, na condição de apropriação da cidade pelas mulheres, eu acho que a gente tem além da sensação de insegurança, de violência, que ela acontece na cidade como um todo, para nós mulheres, isso ainda é um fato que a gente precisa discutir mais, né, em um país que tem péssimos indicadores com relação à violência contra a mulher. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado. Então, essa foi a primeira questão que me veio, né? O que me atrapalha no dia a dia na cidade? Talvez essa sensação de insegurança e essa situação de violência cotidiana que a gente vive contra as mulheres. Segundo, né, me aconteceu hoje também a mesma coisa, a mobilidade urbana, né? Horários de pico, na hora que eu tinha 10 minutos para chegar na escola, para levar as crianças, um sinal não estava funcionando e virou caos, né? Na questão de Montes Claros, eu acho que em determinados horários tem tido avanços com relação ao planejamento da mobilidade, mas a gente tem que repensar a questão de algumas vias e acessos e novas rotas na cidade para melhorar a mobilidade. Então, isso me atrapalha bastante, porque, né, muito do meu dia está no trânsito, né, da cidade. E acho que uma outra percepção que recentemente eu tive a oportunidade de um outro projeto de pesquisa que a gente tem feito de conhecer campos de futebol de várzea em Montes Claros e deslocar melhor pela cidade. Um problema enorme que nós temos tido em Montes Claros, que tem sido a questão do descarte irregular, né, tanto de lixo quanto de resto de material de obra, de construção. Isso tem sido uma coisa impressionante, que eu acho que vai interferir na própria sensação da estética da cidade, de sentir-se bem na cidade, porque aí você olha para um lugar. Eu acho que recentemente, a gente teve uma participação no Enampur, lá, que é o congresso, né, que fala de planejamento urbano e regional, ano passado. Nós fomos apresentar um trabalho e lá a gente dialogou muito com o Observatório dos Conflitos Urbanos do pessoal da UFMG. E lá eu lembro que assim, na semana seguinte que a gente chegou, um pessoal do Córrego do Sintra tinha chamado a emissora de TV aqui local para poder fazer uma denúncia. Eles tinham colocado, né, como aquela minha aluna, né, não foi fogo no ônibus, né, mas eles tinham colocado fogo de fato, né, fizeram uma barricada para a denúncia da questão de descarte irregular no bairro, que estavam trazendo doenças, né, estavam trazendo mau cheiro. Então, e isso é muito presente no cotidiano de algumas regiões. Acho que é um problema que Montes Claros tem que resolver, e as questões do saneamento básico também, porque eu que moro num dos bairros, né, que tem aqui uma boa condição de infraestrutura urbana. Para chegar na minha casa, todo dia eu tenho que passar por uma rotatória que tem um descarte irregular de esgoto,
de uma obra, né, que foi permitida de alguns prédios e que isso não tem conseguido resolver com o poder público, com a Copasa, que é responsável. Então, assim, né, o saneamento básico é outra coisa que me atrapalha, né, porque você leva, né, a questão do esgoto e da disseminação de doenças para dentro de casa. Então, isso é um problema que me atinge e eu acho que atinge muitas pessoas dentro da cidade. Além disso, Bela, qual espaço urbano que você acha que deveria ter sido melhor planejado? Aí eu tenho que puxar para o meu lado, né? Assim, eu acho que Montes Claros é uma cidade que ela tem avançado bastante no seu planejamento, mas eu acho que, né, o meu olhar ele acaba tendendo, né, para essas áreas de convivência, né, dentro da cidade, áreas que vão despertar o maior pertencimento, uma maior identidade. Eu acho que as praças elas cumprem esse papel muito grande, assim como os parques, né, urbanos. A gente tem tido uma expansão e criação de novos parques, mas meu olhar acaba tendendo para esses espaços, né? Eu acho que eles têm que ser melhor planejados, porque não adianta, né, você criar na lei um parque e ele não ser efetivado, né, de fato. Então, acho que vai nessa linha, e essas áreas que eu falei hoje dos descartes irregulares de resíduos, porque isso realmente tem sido um problema visível na cidade e tem afetado muito o cotidiano das pessoas. E agora, para a nossa pergunta final, eu queria saber se você pudesse participar do plano diretor. Qual que seria a sua prioridade? Seria essa questão que você acabou de comentar a respeito de um espaço que deve ser melhor planejado, na questão do lazer, que você disse que puxou mais para a parte que você tem mais contato? Seria isso? Acho que não. Eu acho que, como um recado final, né, inclusive para o público, né, que está nos assistindo, eu acho que a gente tem que investir mais nos instrumentos de participação popular, de conscientização do nosso direito à cidade, do que é pertencer a uma cidade, dos instrumentos de cidadania que nós temos. Os conselhos, por exemplo, eles são instâncias, né, para fazer essa articulação entre a política urbana e as políticas setoriais. Então, ter conselhos municipais fortes, né, com uma participação ativa da população. A gente ainda não consegue ter uma participação ativa nos conselhos, é muito raro conselhos que conseguem uma equiparação entre poder público e comunidade, instituições que representam as comunidades. Então, acho que seria esse fortalecimento da participação popular e de uma maior conscientização sobre o nosso papel e também sobre os nossos direitos, né? De acompanhar o desenvolvimento das políticas urbanas, de pressionar quando precisa resolver determinadas questões urbanas, de estarmos atentos, né, à cidade que a gente mora e como que cada um dentro do seu bairro, dentro do seu trabalho, dentro da sua própria vivência de apropriação da cidade, pode contribuir nesse processo participativo. Isabela, nossa conversa foi maravilhosa. Acredito que tenha sido de grande importância e de muito conhecimento, tanto para nós quanto para as pessoas que estão assistindo. E eu queria saber se você gostaria de fazer algum convite ou então comentar alguma coisa com o nosso público. Primeiro, eu queria agradecer ao convite novamente, agradecer a vocês por terem conduzido o debate com tanta propriedade, que a gente pôde trocar bastante informação com relação ao planejamento da cidade. Dizer, né, novamente que eu acredito muito na questão da extensão e do quanto esse podcast pode ser um instrumento também de chegar a outras pessoas e maior conscientização com relação à questão do planejamento urbano. Sim. E queria fazer um convite, né, para todo mundo que está nos assistindo e divulgar o Núcleo Citadino, nosso Instagram, @núcleo.citadino, que lá tem muito dos materiais didáticos, pedagógicos que a gente tem feito para livre impressão, tem as pesquisas que estão em andamento hoje com financiamento da FAPEMIG. Queria agradecer também, né, o financiamento dessas pesquisas que possibilitam essa ampliação dos estudos e esses diálogos, né, para nós estarmos aqui novamente no curso de Arquitetura e Urbanismo representando a Unimontes é muito importante. Obrigada.
Isabela, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês que assistiram ou escutaram. E reforçando, sigam lá o Instagram do Núcleo Citadino, é @núcleo.citadino. Tem muita coisa importante, muito conhecimento que vai agregar muito para vocês. Obrigada e até o próximo episódio do Arquidelas.